técnicos não são casados, o número de técnicos então é igual a 30. 18 mais 12, 30. Como eu tenho 55 pessoas entre técnicos e auxiliares e 30 são técnicos, 55 menos 30 vai dar 25. Então o número de auxiliares é 25. O exercício diz que 40% dos auxiliares não são casados. Se eu fizer 40% de 25, vai ficar 40 vezes 25, 1.000. 100 vezes o denominador de 25. O denominador de número inteiro é 1. 100 vezes 1, 100. 1.000 dividido por 100 dá 10. Então, olha, 10 auxiliares não são casados. Então, quando eu fiz 40% de 25, eu encontrei os auxiliares que não são casados, que dão 10. Já os auxiliares casados, basta eu pegar o número de técnicos e subtrair o número de auxiliares. 25 menos 10, 15. Logo, a única opção correta é a letra E. Ou seja, o número de auxiliares é 25. Por quê? Porque tem 30 técnicos. Se você tem 55 pessoas, tira 30 técnicos, dá um 25. A opção A diz assim, os auxiliares casados é 10. Bom, eu fiz os auxiliares casados e encontrei 15. Então, a opção está falsa. Na letra B, diz assim, pessoas não casadas é 30. Bom, os auxiliares casados são 15. Os técnicos casados são 18. 15 mais 18 são 33. Então, pessoas casadas são 33. E o exercício diz que são 30. Então, está errado. Técnicos equivale a 35. É falso também. Por quê? Porque eu encontrei aqui que 12 técnicos não são casados e 18 técnicos são casados. E o exercício diz que técnicos é igual a 35. Se eu somar casados e não casados, o resultado dá 30. Então a opção é falsa. Técnicos casados é 20. Também é falso, que eu encontrei que técnicos casados são 18. 18 técnicos são casados. E a letra E, o número de auxiliares é 25. Opção correta. O número de auxiliares realmente é 25. Eu tenho 30 técnicos, tem 55 pessoas. Tiro 55 menos 30, encontrei 25. Questão 4, também da Carlos Chagas, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de 2010, diz o seguinte: considere que, do custo de produção de determinado produto, uma empresa gasta 25% com mão de obra e 75% com matéria-prima. Ou seja, do custo desse produto, 25% é mão de obra e 75% é matéria-prima. Somando a mão de obra com a matéria-prima, dá o 100%, que é o custo do produto. Se o gasto com a mão de obra subir 10% e a matéria-prima baixar 6%, o custo do produto. Bom, esse exercício está mencionando aumento e desconto. Olha só, a mão de obra, o gasto da mão de obra vai subir 10%. Só que o gasto da matéria-prima vai baixar 6%. Então, na mão de obra, eu tenho um aumento de 10%. Um aumento de 10%, eu escrevo 110%. Na matéria-prima, eu tenho desconto de 6%, já que o preço dela vai baixar 6%. Então, é o seguinte, na matéria-prima, eu vou multiplicar o valor da matéria-prima por 94%, que é 100% menos 6% de desconto. Logo, o custo do produto baixará de 2%, aumentará de 3,2%, baixará de 1,8%, aumentará de 1,2% ou permanecerá inalterado. Resolvendo o exercício, olha só, se eu somar a mão de obra, que é 25%, e somar a matéria-prima, que é 75%, o custo do produto é 100%. Se a mão de obra subir 10%, ou seja, ela custa 25% hoje, se ela subir 10%, eu vou multiplicar por 110 sobre 100. Multiplicando 25 sobre 100 por 110 sobre 100, eu encontro 25 vezes 110, 2.750. 100 vezes 100, 10.000. Eu não posso ter denominador 10.000, eu tenho que ter denominador 100. O que eu vou fazer com esse denominador? Vou cortar 2 zeros. Cortar 2 zeros significa dividir por 100. Só que se eu dividir um número por 100, se eu dividir o denominador por 100 para eu encontrar o denominador 100, eu sou obrigado a dividir o numerador também por 100. Então vai ficar 2.750 dividido por 100 e 10.000 dividido por 100. Dividindo o denominador e o numerador por 100, temos
27,50. Por que 27,50? 2.750 dividido por 100 é como se voltasse com a vírgula duas casas. Então vai ficar 27,50 sobre 100. 27,50 sobre 100 é o mesmo que 27,50%. Então é o seguinte, se a mão de obra custa 25% e ela aumentar 10%, ela vai passar a ser 27,50%. Cuidado, alunos. Tem muitas pessoas que fazem o seguinte, se ela é 25% e aumentar 10%, eles colocam 35%. Cuidado, porcentagem nós devemos multiplicar, tá? Então vai ficar 25%. Toda vez que se disser aumento, vou multiplicar por 110 sobre 100, que vai dar 27,5%, 27,50%. O exercício diz também, olha, se a matéria-prima baixar 6%, então nós temos um desconto de 6%, ou seja, 94%, 100% menos 6%, 94%. Toda vez que se tem um desconto de 6%, você subtrai o 100% menos esse desconto. Então vai ficar o seguinte, 75%, que é o preço da matéria-prima hoje. Já que ela vai baixar 6%, eu vou pegar 75% e vou multiplicar por 94%. Então é o seguinte, o que eu tenho que fazer? 75 vezes 94 e 100 vezes 100. 75 vezes 94 vai dar 7.050. 100 vezes 100 vai dar 10.000. Então vai ficar 7.050 sobre 10.000. Para resolver esse exercício 7.050 sobre 10.000, eu tenho que transformar isso em porcentagem. Quando que isso aqui vira porcentagem? Quando o denominador for igual a 100. E quando que o denominador é igual a 100? O denominador é 100, ou seja, quando o denominador é igual a 100, quando eu pegar esse 10.000 aqui e cortar dois zeros. Cortar dois zeros é o mesmo que dividir por 100. Se eu divido por 100 no denominador, eu vou dividir por 100 no numerador também. Então, dividindo o denominador e o numerador por 100, eu vou ter o quê? 7.050 dividido por 100. O número dividido por 100, basta voltar com a vírgula duas casas, dá 70,50 sobre 100. Ou seja, se o denominador já é 100, eu já tenho porcentagem, é o mesmo que 70,50%. Somando a mão de obra com a matéria-prima, nós temos a mão de obra que custava 25%, com um aumento de 10%, passou a custar 27,50%. Já a matéria-prima que custava 75%, com um desconto de 6%, passou a custar 70,50%. Se eu somar a mão de obra com a matéria-prima, eu vou ter 27,50% mais 70,50%, que vai dar 98%. Antes do aumento e do desconto, eu somava a matéria-prima com a mão de obra, daria 75% da matéria-prima mais 25% da mão de obra, daria 100%. Hoje, com os aumentos e os descontos, eu somo a matéria-prima, que dá 70,50%, com a mão de obra, que é 27,50%, o resultado dá 98%. Comparando os dois, olha só, antes dava 100%, agora está dando 98%, ou seja, está 2% menor. Então isso significa o quê? 98% significa um desconto de 2%. Portanto, a opção correta é a letra A, que diz o seguinte, o exercício fala o seguinte, ó, se o gasto com a mão de obra subir em 10% e o de matéria-prima baixar 6%, o custo do produto, então, letra A, baixará de 2%. Então, essa que é a resposta à opção correta. Questão 5. A questão 5 também é uma questão da Fundação Carlos Chagas, que caiu no Tribunal Regional Federal da 5ª Região em 2008. É uma questão também bem recente, que diz o seguinte, do total de X veículos que entraram no estacionamento de um tribunal em certo dia, 25% transportavam somente o motorista, 30% transportavam exatamente 2 passageiros e 54% restantes transportavam mais que 2 passageiros. O número X é igual a... Bom, do total de X veículos, como o exercício fala do total de X veículos, eu sei que esse X é 100%. 100% é o total de veículos que entraram aqui. Fala o seguinte, ó, 25% transportavam somente o motorista. 30% transportavam exatamente 2 passageiros. Então, até aí deu 25% mais 30%, 55%. O que está faltando? Se é 100%,
Já somei até agora 55%, ainda faltam 45%. Como exercício diz assim, e os 54 restantes, esses 54 restantes, na verdade, são os 45% dos veículos que faltam. 54 restantes transportavam mais de que 2 passageiros, quer dizer, 45% transportavam mais que 2 passageiros. Toda vez que eu tiver que resolver um problema de porcentagem, eu vou procurar se tem algum valor que não seja porcentagem. Igual aqui tem, olha, 54 restantes transportavam mais que 2 passageiros. Então é o seguinte, esse valor eu vou igualar a porcentagem, vou fazer tipo uma regra de 3. 54 veículos equivale a 45%. Então, resolvendo o exercício. Esses 54 restantes equivale a 45%. Já que a soma de todas as porcentagens é 100%, resolveremos esse exercício por regra de 3, ou seja, 54 veículos restantes equivale a 45%. X veículos equivale a 100%. Como eu tenho valor com porcentagem sempre dá diretamente proporcional. Eu vou multiplicar aqui, olha, x vezes 45. Quando eu tenho igualdade na regra de 3 e é diretamente proporcional, eu posso multiplicar cruzado. Então é o seguinte, x vezes 45, 45x. 54 vezes 100 vai dar 5.400. X sozinho é o quê? 5.400 sobre 45. 5.400 dividido por 45 equivale a 120. Portanto, o número de veículos que entraram no estacionamento do tribunal nesse dia, em certo dia, foram 120 veículos. Portanto, a resposta correta, a opção correta é a letra D, 120. Questão 6. 2 aumentos sucessivos de 20% é. Opções. Letra A, 10%. Letra B, 40%, letra C, 42%, letra D, 44%, letra E, 46%. Bom, para eu ter um aumento de 20%, basta eu ter 100% mais o aumento. Eu não posso falar que 2 aumentos de 20% é 20 mais 20, igual a 40%. Isso é errado. O que é 2 aumentos de 20%? Um aumento de 20%, 100 mais 20, ou seja, 120%. O outro aumento de 20%, 100 mais 20%, ou seja, 120%. Então, resolvendo o exercício, nós temos 120% vezes 120%. As porcentagens, elas se multiplicam. Então, 120% vezes 120%, que é o mesmo que 120 sobre 100 vezes 120 sobre 100, eu posso, de cara já, cortar um zero no numerador e um no denominador, e no outro 120% também cortar um zero no numerador e outro no denominador. Então, os numeradores ficarão 12 vezes 12. Os denominadores, 10 vezes 10. Multiplicando, eu tenho 12 vezes 12, 144. 10 vezes 10, 100. 144 sobre 100 é o mesmo que eu disser 144%, pois todo denominador, quando é 100, equivale à porcentagem. Então, 144 sobre 100 é o mesmo que 144%. Para eu saber quanto que é o aumento ou quanto é o desconto, eu tenho sempre que lembrar que, se a resposta for maior que 100%, houve aumento. Se a resposta for menor que 100%, houve desconto. Se a resposta for igual a 100%, não houve aumento nem houve desconto. É o mesmo preço inicial. Nesse caso aqui, deu 144%. 144% é maior que 100%. Se é maior que 100%, eu tenho um aumento. Aumento de quanto? Do que ultrapassa os 100%. 144% menos 100% igual a 44%. Portanto, nesse caso aqui desse exercício, houve um aumento de 44%. Se houve um aumento de 44%, a resposta correta é a letra D. Prosseguindo, questão 7. Em 2 anos consecutivos, o preço de uma mercadoria aumentou em 26,5%. Se no segundo ano o aumento foi de 10%, o aumento no primeiro ano foi de opções. Letra A, 14%. Letra B, 14,5%. Letra C, 15%. Letra D, 16,5%. Bom,
Eu sei que em 2 anos a mercadoria aumentou 26,5 e também sei que no segundo ano ela aumentou 10, mas eu não posso fazer 26,5 menos 10 para eu encontrar o valor do primeiro ano. Eu não posso subtrair porcentagens. Então é o seguinte, em 2 anos consecutivos o preço de uma mercadoria aumentou em 26,5%. O que é um aumento de 26,5%? Um aumento de 26,5% é 100% mais esse aumento. 100 mais 26,5 equivale a 126,5%. Um aumento de 10% equivale a 100% mais 10%, ou seja, 100 mais 10, 110%. Então eu quero saber aqui qual foi o aumento no primeiro ano. Eu vou chamar esse aumento no primeiro ano de uma coisa qualquer, uma incógnita qualquer. Vou chamá-lo de X. Então olha só, na resolução desse exercício temos 2 aumentos, que é o aumento do primeiro ano, ou seja, o aumento do primeiro ano, como eu não sei ele, como o exercício não diz qual é ele, eu vou chamá-lo de X. O aumento no segundo ano, que é o aumento de 10%, que eu vou chamar de 110 sobre 100, e o aumento acumulado dos 2 anos, que é o aumento de 26,5%. O aumento de 26,5% eu vou chamar de 126,5 sobre 100. No primeiro ano, o aumento foi X. No segundo ano, o aumento foi de 10%. Então, temos X no primeiro ano, 10% no segundo ano, que eu escrevo 110 sobre 100, igual a 26,5 no acumulado dos 2 anos, que eu escrevo 126,5 sobre 100. Então, resolvendo, nós temos, cortando aqui os zeros do 100, um zero do 100 e um zero do 110. Vai ficar x vezes 11, 11x sobre 10, igual a 126,5 sobre 100. Multiplicando cruzado, 11x vezes 100, 1.100x. 10 vezes 126,5. Quando eu multiplico 10 por algum número, basta eu andar com a vírgula uma casa. Então, 126,5 vezes 10 é o mesmo que 1.265. Então, aqui eu tenho 1.100x é igual a 1.265. X sozinho, 1.265 sobre 1.100. Bom, como eu tenho aqui 1.100, 1.100 não é denominador de porcentagem. Denominador de porcentagem é quando o denominador é 100. 1.100 não pode ser denominador de porcentagem. Então, o que eu faço? Eu vou tentar transformar o 1.100 em 100. Como que eu faço isso? Pego o 1.100 e divido-o por 11. 1.100 dividido por 11 vai dar 100. Só que se eu dividir por 11 no numerador, eu tenho que dividir por 11 também no denominador. Então é o seguinte, 1.265 dividido por 11 vai dar 115. 1.100 dividido por 11 vai dar 100. Logo, a resposta aqui vai ser 115 sobre 100. Bom, se o denominador é 100, eu já tenho porcentagem. 115 sobre 100 é o mesmo que 115%. Bom, se deu 115%, logo eu vou ter um aumento. Por que eu tenho aumento? Porque 115% é maior que 100%. Quando a resposta for maior que 100%, eu sempre vou ter um aumento. Então é o seguinte, 115% é um aumento de quanto? Para eu saber o aumento, eu vou pegar esse 115% e subtrair os 100%. Por quê? Porque o aumento é o que ultrapassa o 100%. Então 115% menos 100% vai dar 15%. Portanto, o resultado correto é a letra C, 15%. Prosseguindo, exercício 8. A raiz quadrada de 36% é... Opções. Letra A, 0,6%. Letra B, 6%. Letra C, 60%. E letra D, 66%. O que é a raiz quadrada de um número? Bom, a raiz quadrada de um número é aquele número que eu multiplico por ele mesmo, que eu elevo ao quadrado, e vou ter o número que está dentro aqui do índice, do radical. Mas olha só, a raiz quadrada de 36% é muito comum as pessoas que fazem esse tipo de questão em concurso marcar 6%. Está errado, não é. Porque 36% é necessário primeiro que eu transforme isso aí em porcentagem. Transformando em porcentagem, raiz quadrada de 36% é o mesmo que a raiz quadrada de 36 sobre 100. Por quê? Porcentagem tem denominador 100. Então, o que eu tenho que fazer? Para resolver esse exercício, primeiramente temos que colocar o 36% em forma de fração.
Ou seja, raiz quadrada de 36% é o mesmo que raiz quadrada de 36 sobre 100. Aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar a raiz de cada número. Raiz de 36, 6. Raiz quadrada de 100, 10. Então eu tenho 6 décimos. O que eu faço com 6 décimos para eu ter o denominador 100? Multiplico o denominador por 10. Se ele é 10, eu só multiplico ele por 10, eu vou voltar a ter 100. 10 vezes 10, 100. Só que o numerador também tem que ser multiplicado por 10. Uma vez que eu multiplicar o denominador por 10, eu sou obrigado a multiplicar também o numerador de uma fração por 10. Então, olha só, 6 vezes 10, 60. 10 vezes 10, 100, ou seja, 60%. Logo, a resposta correta é 60%, letra C. Então, a raiz quadrada de 36% é o mesmo que 60%. Prosseguindo, exercício 9. Um equipamento deprecia em percentuais iguais a cada ano sobre o valor do ano anterior. O equipamento comprado por R$ 125 após 3 anos tem um valor de R$ 64. O percentual anual de depreciação é igual a letra A, 8%, letra B, 10%, letra C, 20%, letra D, 25%. Nesse exercício aqui, eu sei que é desconto porque depreciação é desconto. Eu sei só o valor inicial do equipamento que custa R$ 125 e sei o valor final que custa R$ 64, mas não sei o valor dos descontos. Eu sei que esses descontos são iguais, já que o equipamento deprecia em percentuais iguais a cada ano. Como eu não sei que desconto é esse, eu vou chamá-lo de X. Eu vou começar pelo preço inicial. Eu sei que há 3 descontos aqui nesse problema, porque fala 3 anos e o equipamento deprecia a cada ano, ou seja, no primeiro ano teve uma depreciação, no segundo ano teve outra depreciação e no terceiro ano teve outra depreciação. São 3 depreciações, porque são 3 anos. Então é o seguinte, começa pelo valor inicial. O valor inicial, R$ 125, vezes X, que é o valor de depreciação do primeiro ano, vezes X, que é o valor de depreciação do segundo ano, vezes X, que é o valor de depreciação do terceiro ano, vai dar o valor de R$ 64. Então, começaremos a resolução do exercício a partir do seu preço inicial. Vai ficar 125 vezes X, vezes X, vezes X, igual a 64. X vezes X vezes X, X ao cubo. Então, quando eu tenho 125 vezes X ao cubo igual a 64, X ao cubo sozinho vai ficar 64, 125 avos. Só que toda vez que eu tenho X ao cubo, eu vou ter que tirar a raiz cúbica. Raiz cúbica de 64, 125 avos é raiz cúbica de 64 é 4, raiz cúbica de 125 é 5. Bom, eu tenho 4 quintos. Só que 4 quintos não é porcentagem. 4 quintos é uma fração qualquer. Para eu ter porcentagem, o denominador 5 deve ser igual a 100. Como que eu faço para o 5 virar 100? Que número que eu multiplico por 5 que dá 100? 5 vezes 20. Então eu vou multiplicar ambos por 20. Eu vou multiplicar numerador por 20 e denominador por 20. Então, multiplicando ambos os termos por 20, eu tenho 4 vezes 20, 80. 5 vezes 20, 100. 80 sobre 100, denominador agora é 100. Quando eu tenho denominador 100, então eu tenho porcentagem. 80 sobre 100 é o mesmo que 80%. Ou seja, como a resposta aqui é menor que 100%, há desconto. Por que é desconto? Se o valor é menor que 100%, 80% é menor que 100%. Então, sempre quando o valor é menor, vai haver desconto. Desconto de quanto? O que falta para chegar até em 100. Para eu descobrir o desconto, basta pegar 100% menos o valor da minha resposta. 100% menos 80% igual a 20%. Portanto, eu tenho aqui um desconto de 20%. Então, eu tenho uma depreciação de 20%. Logo, então, a resposta correta é a letra C. Prosseguindo, questão 10. A população de uma colônia de bactérias cresce segundo um percentual constante em relação à população do minuto anterior. Em 2 minutos,
O número de bactérias da colônia aumentou de 5.000 para 7.200 bactérias. O percentual de crescimento por minuto é de letra A, 80%, letra B, 30%, letra C, 20%, letra D, 25%. Olha só, eu tenho aqui 5.000 bactérias e ela cresce segundo um percentual constante em relação à população do minuto anterior, ou seja, o crescimento dela é por minuto. Em 2 minutos, significa que ela cresceu 2 vezes. Então é o seguinte, olha, o número de bactérias inicial, 5.000, vezes o primeiro aumento. Como o exercício não me diz, ele quer que eu saiba isso, o primeiro aumento eu vou chamar de x. Então 5.000, que é o número de bactérias inicial, vezes x do primeiro aumento, do primeiro minuto, vezes x do segundo minuto, que é o segundo aumento, vai dar o número de bactérias final, que são 7.200 bactérias. Então, para resolver esse exercício aqui, olha, começaremos pelo número inicial de bactérias. Então, temos 5.000 vezes x igual a 7.200. X ao quadrado, então, porque x vezes x é x ao quadrado, vezes 5.000, 5.000x ao quadrado igual a 7.200. X ao quadrado sozinho vai dar 7.200 sobre 5.000. 7.200 dividido por 5.000, qual a providência? Eu vou simplificar essa fração. Simplificando, eu posso cortar os 2 zeros no numerador e 2 zeros no denominador, vai ficar 72 sobre 50. Depois eu simplifico por 2, vai dar 36,25. Pronto, a fração já está irredutível. Então eu tenho x ao quadrado igual a 36,25. Tirando a raiz quadrada, porque toda vez que eu tenho x ao quadrado eu tenho que tirar a raiz quadrada. Raiz quadrada de 36 é igual a 6. Raiz quadrada de 25 equivale a 5. Bom, então a minha resposta aqui foi 6/5. Só que 6/5 não é porcentagem. Porcentagem quando o denominador é igual a 100. Como eu tenho 6/5, eu vou ter que transformar esse quintos, esse denominador 5, em 100. Como é que eu faço para o denominador virar 100? Pega o 5 e multiplica por 20. 5 vezes 20, 100. O que eu vou fazer? O numerador também eu pego ele e multiplico por 20. 6 vezes 20 vai dar 120. Logo, x vai ser 120 sobre 100. 120 sobre 100 significa 120%. Quando eu tenho 120%, eu tenho um aumento. Por quê? Porque a resposta ultrapassou 100%. Que aumento que é esse? O aumento de 120%